to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medina. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é fazer um breve comentário sobre o vídeo de ontem do Frei Tiago de São José, no canal Monte Carmelo, onde ele sempre publica os vídeos deles ao sábado. E ontem ele discorreu acerca do filme Conclave. E eu quero fazer aqui uns breves comentários acerca desse vídeo em si. Algumas coisas que, digamos assim, que eu já vinha pensando, e ontem ele se aprofundou mais nas questões, e eu quero apenas, digamos assim, comentar, mas de certa forma acrescentar alguma coisa que eu julgo ser importante. Bem, vamos lá então. É o seguinte, antes de tudo, a gente tem que observar que esse filme, eu não assisti, melhor dizendo, eu não assisti ao filme, não vou discorrer sobre ele, apenas vou comentar, tomando em consideração o que foi exposto pelo Frei Tiago. Teve um amigo que o assistiu, falou para mim, eu disse que não tenho interesse em assistir esse tipo de filme, mas não vou comentar aqui sobre algo que eu não assisti em si. Mas, como eu afirmei, vou levar em consideração o que foi discorrido sobre o Frei Tiago e, ao mesmo tempo, fazer uma observação que eu julgo ser importante. E com essa observação logo de imediato, é o seguinte, pessoal. O domínio da maçonaria e daqueles que se opõem à verdadeira igreja, à Santa Igreja Católica e seus princípios, ele chegou a um nível tão, digamos assim, elevado, que eles já estão fazendo filmes mostrando para a sociedade como que eles querem o novo Papa, ou, melhor dizendo, como que vai ser o novo Papa deles. Não à toa que não é um filme, digamos assim, criticando a igreja nesse sentido, apenas pelo que eu percebi, se opondo à igreja nesse sentido. Não, é como eles já tivessem tomado ali as estruturas do Vaticano, que de fato já tomaram, e que agora, uma vez que Francisco já fez o papel dele, que é de praticamente, como o Frei Tiago afirmou, consumar o que já vinha sendo feito desde o falso concílio, Vaticano II, e agora eles, através desse filme, é como se eles fossem dar um salto maior. Que salto é esse? Agora, uma vez que a sociedade já foi corrompida, os seus costumes, as ideias já foram corrompidas, a gente vê pessoas que se afirmam católicas, mas praticando sacrilégios, praticando impiedades, não mais levando em consideração os princípios católicos para tomarem suas decisões. A gente vê, como o Frei Tiago falou, dentro dessa falsa igreja, pessoas de esquerda, de direita, como se isso fosse possível na Santa Igreja, conservadores e progressistas. E não é assim. E esse filme, pelo que eu percebi, ele é de uma ousadia tão grande que agora eles já estão mostrando como que vai ser o novo Papa deles. Qual é a linha que o novo Papa deles vai seguir. Olha que ousadia. Não é mais um filme para simplesmente criticar a igreja, mas já mostrando para, digamos assim, os seus fiéis, os fiéis dessa falsa igreja, como que vai ser o novo Papa. Não vai ser mais os cardeais os cardeais verdadeiramente católicos que vão eleger o Papa. Não, o Papa vai ser eles já estão mostrando como que vai ser isso através desse filme, e que os católicos não têm mais
os católicos que eu falo, é a hierarquia da igreja, não vai ter mais influência, não. Aí você pensa que isso não é possível. É possível sim. Por exemplo, a gente sabe que aqui no Brasil, em termos federais, há eleições a cada 4 anos. Aí você pensa que nessa democracia você escolhe o seu candidato, ou são eles que escolhem o candidato e dão a você uma falsa sensação de democracia participativa, onde você vai lá, vota e você pensa que está sendo ali, digamos assim, respeitado a sua ideia política. Deu para compreender? Ou seja, esquerda e direita é o que os maçons querem, para dar essa falsa sensação de oposição e que há democracia. Deu para compreender? Semelhantemente é na igreja. Eles conseguiram colocar essa dicotomia, digamos assim, esquerda, direita, progressista, conservador e assim sucessivamente. Para que as pessoas pensem que na igreja, como Frei Tiago afirmou, pense que houve na história da Santa Igreja essas brigas entre aqueles que se opõem a Cristo e aqueles que são cristãos de verdade, e que há essa tensão e um ou outro vai vencer. Olha só, isso aconteceu realmente após a Revolução Conciliar do Vaticano II. E eu vou mostrar aqui para vocês de o porquê esse livro aqui, que eu já falei para vocês, ele é muito interessante acerca disso. Olha só, na página 231, no capítulo 29, onde o autor, Monsenhor Henri de la Suze, fala sobre a corrupção das ideias, como que a maçonaria corrompe as ideias na sociedade. E a gente sabe que isso aí já foi corrompido, a sociedade já está corrompida. Por exemplo, as pessoas, quando vai falar sobre Cristo, vai falar sobre piedade, elas não utilizam mais, digamos assim, as Sagradas Escrituras de um modo geral. Eu estou falando do cristão geral, cristão que se diz cristão médio. Eles utilizam vídeos como aquele Chosen para dar exemplo de piedade, como que Cristo era. Não é mais as Sagradas Escrituras, não é mais a tradição da igreja, não é a vida dos santos, não. São os filmes, Chosen, filme tal, que representa, ou seja, a opinião sobre determinado tema cristão não é mais as Sagradas Escrituras, nem a tradição da igreja, nem a vida dos santos, não. São os filmes. São aquilo que o sistema pensa ser cristão. Então as pessoas pensam que estão praticando um ato de piedade, compartilhando aqueles vídeos. Não, na verdade você só está simplesmente colaborando com o inimigo. Porque se você quer saber o que é ser cristão, a gente tem que ver para a vida dos santos, olhar a vida dos santos. Ver a tradição da igreja, as Sagradas Escrituras e assim por diante. Por quê? Porque esses filmes, digamos assim, uma ideia do que esses inimigos da igreja têm sobre o cristianismo e quer passar para você. Deu para entender? Ah, não, porque Cristo é extremamente tolerante, Cristo ele perdoa qualquer pecado, ele está disposto a sempre perdoar você, não importa qual é o pecado, mas a gente sabe que nas Sagradas Escrituras está bem explícito que há pecado que não há perdão. Cristo perdoa o pecador, mas abomina o pecado. As pessoas não entendem isso. Deu para compreender? Vamos lá então. Vou ler aqui, como eu falei para vocês, uma parte dessa obra aqui, que está na página 231, capítulo 29, cujo capítulo é denominado Corrupção das Ideias. Ele diz o seguinte, citando um dos grandes idealistas da maçonaria. Abre aspas, que o nome desse maçom chama-se Weishaupt, se a pronúncia realmente for essa. Ele diz o seguinte, abre aspas, isso é ele citando as próprias palavras do Weishaupt, que é um maçom aí de grande escala.
Ele diz o seguinte, abre aspas, a grande arte para tornar infalível qualquer revolução é iluminar os povos, isto é, levar insensivelmente a opinião pública a desejar, querer, a exigir as mudanças que constituem o objeto da revolução pretendida. Ou seja, é o que a gente está vendo hoje. As pessoas desejando, querendo e exigindo mudanças sociais que são aquelas mudanças que já foram, digamos assim, colocadas para a sociedade pela maçonaria. Aí depois aqui, são vários capítulos sobre a corrupção das ideias, e o autor, Henri de La Suze, ele vai mostrar como que insere essas ideias na sociedade como se fosse algo espontâneo, que é para as pessoas defenderem como se fosse algo natural, e não planejada previamente. Deu para compreender? E é isso que acontece. A gente vê hoje aí as pessoas realmente desejando, querendo, lutando por algo que elas não sabem. Por exemplo, revoluções sexuais. Quem foi que inseriu isso na sociedade? Liberalismo. Outras ideias que estão sempre aí na mente das pessoas. O laicismo. Divisão entre política e igreja. Entre Estado e igreja. Deu para compreender? Todas essas ideias são defendidas hoje ferozmente pela sociedade como se fosse algo espontâneo e cristão, mas não é, por inserida por eles. E essa estratégia aqui é uma estratégia satânica, porque foi a mesma estratégia utilizada por Lúcifer para corromper a humanidade. Olha lá no Gênesis, a descrição. Eva olhou, desejou, viu que era, digamos assim, degustável, ou seja, a mesma estratégia. O Lúcifer, o próprio Satanás, pôs uma ideia ali na cabeça de Eva e ela mesma o defendeu, desejou, exigiu isso. É a mesma coisa. Semelhantemente vai ser com esse filme. Esse filme é uma produção do inimigo, faz com que essa ideia do filme seja inserida em toda a sociedade, para que a sociedade deseje aquela ideia. Eles corrompem uma ideia e apresentam a ideia deles. Retiram a ideia cristã e colocam a ideia deles. Por exemplo, eles vão retirar a ideia do que é verdadeiramente um papa, a função do papa, e colocar uma ideia própria de papa deles. E essa ideia própria de papas dos maçons faz com que essa falsa estrutura da igreja o deseje, o defenda e exija. Essa é a grande realidade. Eu só quero... esse é o principal ponto que eu queria comentar desse vídeo do Frei Tiago de São José. Ou seja, a corrupção das ideias. É uma corrupção no sentido luciferiano, satânico mesmo. Deu para compreender? Ficou bem claro na mente de vocês? E as pessoas, por exemplo, aqui no Brasil, pensam que lutando por direita ou esquerda, votando num ou no outro, vai estar contribuindo para alguma coisa cristã. Não, você apenas está desejando, exigindo algo que o próprio inimigo colocou lá. De modo que você pense que aquilo é cristão, mas não é. Olha como ele é bonzinho, ele defende a liberdade. Olha como ele é bonzinho, ele é liberal na economia. Mas eu não vejo nenhum candidato, nenhum congressista exigindo o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre o nome da liberdade. E de onde vem esse termo liberdade? Igualdade e fraternidade? Se não dos revolucionários. Então você pensa que na política, você que é ingênuo, ou que você pensa que vai estar combatendo os inimigos da igreja, na verdade você não vai estar, você só vai estar colaborando com eles. Sua intenção pode até ser essa, de combater, mas só a intenção não basta. Por exemplo, tem um amigo, que eu não vou aqui afirmar qual é, onde ele fazia tudo para essa falsa igreja,
tinha uma boa intenção, pensando que estava servindo verdadeiramente a Cristo, depois que a ficha dele caiu. Ou seja, ele tinha a intenção, ele fazia tudo na intenção de servir a Cristo. Mas depois ele percebeu que não tinha como servir a Cristo numa falsa igreja, numa falsa estrutura, numa hierarquia que rompeu com a sucessão apostólica, que rompeu com toda a tradição da Santa Igreja, que não se utiliza mais dos princípios deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, mas que age com a própria mente, com ideias revolucionárias. Ficou bem claro? Só a intenção não é bastante. Por isso que o pessoal diz, de boas intenções o inferno está cheio. Só a intenção não é bastante. É necessário conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, porque só conhecendo ela verdadeiramente você vai amá-la. E só quem ama verdadeiramente sabe servir. É isso. Tudo para a glória de Deus e o bem das almas. E reiterando, nosso objetivo aqui na Terra é conhecer, amar e servir a Deus. Fiquem todos com Deus e até a próxima.